noite! Ai, quero mais animado. Boa noite! Sejam muito bem-vindos à 5ª edição do projeto PONTED. Eu sou Lu Lima, sou jornalista, mentora de oratória e sou voluntária e madrinha desse belo projeto desde a primeira edição. E hoje ainda recebi essa missão muito especial de ser mestre de cerimônia e apresentar essa grande final. No decorrer da nossa vida, a gente vai descobrindo o valor de algo tão simples, mas também grandioso, que é a voz. Oratória é muito mais que falar, é transformar experiências em ensinamentos, é fazer o que carregamos no coração encontrar morada no coração do outro. E é sobre essa magia que nós vamos vivenciar essa noite. Eu agradeço à equipe do Instituto Ponte, e olha que equipe. Agradeço a todos os alunos, aos familiares, os voluntários, os educadores das nossas escolas parceiras. Também agradecemos, claro, ao nosso corpo de jurados. Viram o nível? A maioria deles reside em outro estado e se dedicou muito para estar com a gente aqui hoje. Olha, que honra receber todos vocês. E agradeço também a todos aqueles que tornam, de fato, o Instituto Ponte viável, possível. Agradecemos aos apoiadores, olha quantos nomes, às instituições de ensino, aos patrocinadores, todos que fazem ali, no dia a dia, o IP acontecer. Vamos, uma salva de palmas? Em um mundo tão repleto de ruídos, quem sabe se comunicar mesmo com clareza e com paixão se destaca. E por isso que a gente reforça que a oratória é a arte de dar vida às nossas histórias, de inspirar quem nos ouve e de deixar um legado que ecoa além do tempo. Olha, foram mais de 2 meses aí de muitos treinos, formações, encontros online, ajuste de roteiro, que trouxeram muitos aprendizados, aí, independente da classificação. Então, por isso, nós parabenizamos aos 54 alunos inscritos nesse projeto, que, com certeza, durante toda a formação que eles tiveram, eles criaram memórias. E nós temos muito orgulho de cada um deles, porque tem que ter coragem para se inscrever num projeto em que, afinal, tem que subir num palco e encarar uma plateia dessa. Então, vamos para essa parte de ouvir e ver essas histórias? Iniciaremos com os alunos do Fundamental e do Ensino Médio, que é a nossa primeira categoria. A primeira apresentação será do estudante Vitor Cal. Ele tem 17 anos e vai falar o tema Quando o improvável vira propósito. Ele é morador de Aracruz, aqui do Espírito Santo, estuda no Colégio Darwin e cursa inglês no CNA. Vitor, vem ao palco nos contar sobre essa trajetória. Quem aqui ama matemática? Levante a mão. Nossa, tem muita gente, pelo visto. Geralmente são bem poucos que levantam a mão. Eu mesmo detestava matemática. E hoje, com 17 anos, eu ensino matemática. Será uma ironia do destino? Desde pequeno, eu não gostava das continhas repetitivas que era a matemática na minha escola. Eu não achava aquilo difícil, mas era bem chato, para falar a verdade. E toda vez que eu olhava no horário e via que a próxima aula era matemática, me vinha um desânimo. Isso foi assim até o meu 8º ano do ensino fundamental, em que a minha escola me inscreveu na UBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e atualmente das privadas também. Só que ela me inscreveu sem o meu conhecimento. E assim eu fui inscrito sem saber, passei para a segunda fase sem querer
e ganho uma medalha também sem querer. E depois disso, eu pesquisei um pouco mais sobre a matéria, entrei no mundo das Olimpíadas Científicas, estudei cálculo por conta própria, e todos os preconceitos que eu tinha se foram. O que me permitiu ensinar os meus colegas. E isso me mostrou que eu podia mais, assim. E eu ensinei um amigo meu que tinha muita dificuldade em matemática em todas as matérias. E hoje em dia, você sabe como ele está? É o melhor em matemática da escola dele. E eu descobri que talvez eu possa ser professor. E aí eu posso mudar a vida de muita gente. E é isso que eu quero. Mudar a vida das pessoas. E mostrar que a matemática, ela pode sim ser legal e que ela está presente na nossa vida bem mais do que a gente imagina. Para exemplificar, eu gostaria de fazer um questionamento a vocês. O que um ovo tem a ver com a Basílica de São Pedro no Vaticano? Provavelmente nada, certo? Então, errado. Se eu falar para vocês que a curvatura da casca do ovo é usada na engenharia para fortalecer estruturas, e isso foi usado na construção do domo da Basílica. E essa é uma das aplicações práticas da matemática. Já que a curva catenária, essa daqui da casca do ovo, foi usada em projetos de engenharia. E isso já vem ocorrendo já há muito tempo. Como é o caso da Catedral de Florença, na Itália, que foi construída no século XIV e que teve seu projeto usado na construção da Basílica de São Pedro. Mas não é só na engenharia que tem matemática, não. Ela está presente em áreas que a gente nem imagina. Como, por exemplo, a própria música. Eu acho que todo mundo aqui gosta de alguma música, certo? Ouvir música é algo muito bom, certo? Não é? Quem não gosta de uma boa música? Mas assim, poucas pessoas sabem quanta matemática tem por trás das poucas notas musicais. E para mostrar isso para vocês, eu vou usar esse belo instrumento aqui, que inclusive tem muita matemática envolvida, tá? Já que, tá vendo essas divisõezinhas aqui? Elas são calculadas perfeitamente para acertar a razão de cada nota. Aqui, ó. Cada notinha, perfeita razão. E assim, basicamente o nosso cérebro gosta de relações simples entre sons, mais especificamente nas razões entre as frequências das notas. Quando a gente tem uma relação simples entre essas notas, a gente cria uma sensação de alegria, uma felicidade, como é o caso do 2/3, que forma esse sonzinho aqui, ó. Um belo som que nos deixa alegre. Ou esse daqui também, ó. Nos deixa alegre. Porém, quando a gente tem uma relação mais complicada, como 32/45, percebem os números maiores, bem mais complicado. A gente já forma uma sensação de desconforto, que causa uma tristeza, uma melancolia e até mesmo um medo. E aplicando essa ideia, a gente pode criar músicas inteiras. E é daí que veio toda a teoria musical que a gente conhece. O famoso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que rege as músicas que a gente escuta. Como é o caso de Aquarela, que usa dessa lógica para construir sua harmonia rica e elegante, que fez sucesso tanto no Brasil quanto na Itália, em sua versão Aquarello, que foi gravada também pelo Toquinho. E esses daqui são dois de muitos exemplos que existem do quanto essa matéria está presente na vida real, desde monumentos históricos até mesmo no nosso ouvido. Com certeza a matemática mudou a minha vida e ainda vai mudar a vida de muita gente, seja no âmbito acadêmico ou seja na vivência mesmo. Porque a capacidade de raciocínio que ela nos proporciona é algo espetacular, que nos permite observar o mundo com outros olhos, nos fazendo enxergar detalhes nas coisas ao nosso redor que antes nunca nem havíamos sequer reparado.
Hoje eu percebo que o que fazia eu não gostar de matemática não eram as continhas, mas minha falta de entendimento sobre a lógica, a utilidade e a necessidade dela. E daí podemos tirar uma reflexão a todos nós. Quantas coisas não nos permitimos gostar, apenas por não compreendermos sua importância, suas possibilidades? E nem sequer imaginamos quantas oportunidades estão naquilo que deixamos de lado. A matemática foi assim para mim, porque ela me apresentou as Olimpíadas que me permitiram entrar no IP, e que abriu muitas portas na minha vida, me fazendo estudar numa boa escola, conhecer pessoas incríveis, melhorar como pessoa, e estar aqui hoje contando a minha história a vocês. Então, quando acharem que algo não é para você, que algo é chato, que aquilo é irrelevante, permita-se conhecer um pouco mais, porque nessas coisinhas que não damos atenção, essas daí podem nos trazer mudanças muito boas e nos levar a lugares que nem sequer imaginávamos. E só mais uma coisa, sempre que acharem que algo é mágica, na verdade, é matemática. Muito obrigado. Parabéns, hein, Vitor? Para quem conheceu o menino tímido, a superação, ó, até eu que sei a história toda me emociono. Veremos agora a apresentação da Júlia Maria Lidoni, de 15 anos. Ela estuda no Colégio Flame e mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Sua apresentação terá o tema Transformando Obstáculos em Impulso. Júlia, ocupe o seu lugar ao palco. Eu sou uma menina apaixonada pela pesquisa, filha de pequenos agricultores e de escola rural, que somava pouquíssimos alunos. Do 6º ao 9º ano, contava com 46 alunos. E assim, as minhas oportunidades eram muito restritas. Eu pensei que o meu futuro profissional era agricultura, assim como meus pais. Mas eu vi que o meu engajamento não ia iniciar dessa forma. Eu descobri quando meu avô, sem forças para sustentar aquele ritmo da agricultura, do parreiral, se lesionou, uma lesão muito grave. E lá nasceu o meu projeto de pesquisa, que teve o despontar em 2024, quando a escola teve essa oportunidade, teve essa ascensão para a gente enquanto pequenos pesquisadores. E assim, fiz um trabalho denso, de 135 páginas. E assim, junto da minha comunidade, elaborei um tombador alternativo, para retornar esse aqui ao meu avô e ao meu pai, junto de outros vizinhos. Enquanto comunidade, a gente elaborou essa caçamba, que reduz em 75% o esforço físico, que anteriormente os agricultores carregavam caixas com mais de 20 quilos, 4 vezes cada, e isso somava ao final do dia 180 caixas. E a safra durava 1 mês, agora dura 2 semanas, ou seja, o tempo foi reduzido em 50%. E através dessa solução, eu passei para a amostra escolar, de lá para a amostra de Flores da Cunha, o município em que eu estudava, que conta com 30 mil habitantes. Lá eu encontrei um novo desafio. Estava concorrendo para a credencial com 900 projetos e de muita qualidade mesmo. Mas os pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul reconheceram potencial no meu trabalho, pela temática local que ele abordava. No caso, eu estudei o êxodo rural e as implicações dos idosos no cultivo de uvas. E então, tentei a credencial para a Febrace, a maior feira de engenharia do Brasil. E então, o resto é história, porque passei pela amostra da Serra Gaúcha, a amostra segue, com esse projeto, em que fui elogiada pelo tombador, principalmente pelo polímero que foi reciclado e demora mais de 400 anos para se decompor.
Na Febrace, eu vivi muitas primeiras vezes. Fui a primeira da família a voar de avião, a primeira a sair do sul do Brasil e a primeira do município de Flores da Cunha a integrar a feira, depois de 23 anos de existência, e que engloba mais de 1.000 pessoas por todo o Brasil. Eu tive uma troca cultural enorme, riquíssima mesmo. Conheci gente do Amazonas, torci por todos os meus colegas que estavam lá. E aprendi que o maior prêmio que eu podia levar de toda aquela experiência era a minha autonomia, a minha voz. Mas não foi tão fácil chegar lá. Tiveram muitos obstáculos, mas, claro, ainda tiveram outras oportunidades. Fui convidada a integrar o Instituto Princípio de Física e Neurociência com a pesquisa, o Instituto Leva Ciência do Amapá, ainda na divulgação científica, o Instituto Cientista Aprendiz enquanto embaixadora para a divulgação científica e, claro, eu ainda consegui ter bons contatos. E esses bons contatos me fizeram ser finalista da MOCICA, Mostra do Cariri, e ainda da FECAP, que é a Mostra do Cientista Aprendiz. Mas, falando em obstáculos, não foi nada fácil chegar lá. Em junho de 2024, prestes a entregar o trabalho, 10 dias antes, eu pensei em desistir de tudo. Ele já estava finalizado, mas eu estava muito desmotivada, muito mesmo. Porque na escola as críticas ecoavam mais alto que os elogios. Me desmotivavam, muito. E eu pensei, não é para mim. Talvez o caminho mais lógico, como eu cresci com poucas oportunidades, seja largar todas as Olimpíadas, todos os objetivos que eu tinha até então. Mas, nesse momento, eu tinha um último compromisso antes de desistir de tudo. Uma entrevista para o processo seletivo do Instituto Ponte. E lá, eu entrei na sala do Google Meet, que era um processo online, sem pretensão alguma, porque eu pensei, não vou passar, é muito aluno bom. Mas eu passei, porque lá eu encontrei pessoas que me valorizavam. Pela primeira vez, eu tinha me sentido ouvida, respeitada por uma instituição. E ainda eu consegui compreender. Eu não queria desistir, mas sim persistir e ser acolhida, ser respeitada e ter a oportunidade de me desenvolver. Ainda pela primeira vez eu entendi, não, talvez eu possa acessar a universidade no futuro. Isso não é tão distante da minha realidade. Talvez eu tenha potencial para alcançar esses outros sonhos. E, claro, além de explorar a minha autonomia, a minha voz, que essa é a comprovação de estar aqui num palco, porque há um ano atrás eu não pensava nisso, não pensava que em algum momento eu teria a oportunidade de, através da educação, sair do Rio Grande do Sul, aqui me mostra o contrário. E aprendi ainda a valorizar aqueles que, sob tanto sol, me permitem hoje andar sobre a sombra. E, claro, eu só estou aqui porque alguém me ouviu. Tu também pode ser a razão pela qual um jovem escolhe insistir, ao invés de desistir. Muito obrigada. Parabéns, Júlia! Tão pouca idade, né? E já deu passos largos aí para transformar a sua vida e dos seus. Chegou a vez de outra apresentação também cheia de inspiração. Arthur Maia, de 14 anos, morador aqui de Vitória do Espírito Santo, estuda no Centro Educacional Primeiro Mundo e cursa inglês na Number One. O tema será o poder da influência. Arthur, estamos ansiosos para te ouvir. Por favor. Vocês já pararam para pensar em quantas decisões suas foram, na verdade, influências disfarçadas? A roupa que você veste, a música que escuta, a carreira que você escolheu, ou até mesmo aquilo que você acredita ser seu gosto pessoal. Será mesmo que veio tudo de você? Eu achava que fazia minhas próprias escolhas, até perceber que por trás de cada decisão havia uma série de vozes sussurrando. Algumas mais altas, outras até mesmo invisíveis, moldando o que eu acreditava ser minha vontade. Influência não é só o que vemos nas redes sociais. Influência também é o olhar de aprovação dos nossos pais.
Influência é aquele grupo de amigos na escola que define o que é legal. É aquela professora que te fez acreditar que era horrível com números. E você, jovem, em formação, levou aquilo como verdade por anos e anos. Estamos constantemente absorvendo as percepções dos outros. A ciência chama isso de aprendizado social. Desde muito jovens, observamos, imitamos e internalizamos. Já aconteceu de você ver alguém espirrando e sentir vontade de fazer o mesmo? Ou tá naquela roda de amigos, todo mundo começa a rir e você sente vontade de rir também? Quando uma pessoa expressa uma emoção perto de nós, células chamadas neurônios espelho começam a disparar. Nesse momento, passamos a sentir o que as pessoas ao nosso redor também sentem. Mas não são só emoções que imitamos. Segundo o professor Jonah Berger, tendemos a nos sentir mais confiantes quando fazemos aquilo que as pessoas ao nosso redor também fazem. Por isso, nosso cérebro inconscientemente anota comportamentos e opiniões daqueles que nos rodeiam. E por mais que pensemos que somos totalmente independentes, cada ação, cada opinião, cada gesto das pessoas que nos rodeiam nos moldam de alguma forma. Somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Esse poder, o poder de ser influenciado, pode se tornar um superpoder. Se somos influenciáveis, em muitos casos, podemos selecionar de quem seremos influenciados. Podemos selecionar os nossos exemplos. Podemos moldar um ambiente em que as vozes que nos moldam nos levam a ser a nossa melhor versão. E a cada dia que passa, eu, Arthur, aprendo melhor a fazer isso. Há 2 anos atrás, no início de 2023, eu tinha 12 anos. As pessoas que me cercavam eram muito diferentes das que me cercam hoje. Elas estavam conformadas com o meio em que viviam. Se contentavam com pouco. E eu, influenciado principalmente pelos meus pais, que assistem da plateia, queria mais. Eu sabia que eu podia ir além. Mas o meio que estava à minha volta, as pessoas que me rodeavam na minha roda de amigos, me limitava. Mas uma coisa mudou. Julho de 2023. O Instituto Ponte entrou na minha vida. E de um dia para o outro, todas as minhas influências viraram de ponta cabeça. Passei a ser cercado por pessoas que tiravam 10 em todas as provas. Pessoas organizadas, pessoas éticas, pessoas que queriam algo a mais, como eu mesmo queria. Medalhistas olímpicos. E isso me mudou. Eu que sempre fui ensinado a dar meu máximo, dei o dobro do que eu já dava antes. Porque eu sabia que o que eu fazia ia influenciar o meu futuro. Eu não estou dizendo para você deixar de ser influenciado. Convenhamos que isso seria impossível. Nós somos seres sociáveis. O ser humano evoluiu para aprender com o outro. Mas você pode e deve ser mais intencional. Hoje, eu sei as vozes que me moldam. Sei as influências que não são boas para mim. Porque as influências ruins não somem. Não desaparecem em um passe de mágica quando você decide que só vai dar ouvido às influências boas. Mas você tem o poder, você tem a escolha da importância que vai dar para as pessoas ao seu redor. Vocês que estão me ouvindo agora, quais vozes têm deixado te moldar? E quais ações, opiniões, têm deixado mudar quem você é? Como diria a atriz Juliana Alves, o ambiente influencia, mas o ambiente com as pessoas certas, isso sim, determina. Muito obrigado. Parabéns, Arthur. Tão pequeno, né? 14 anos e já dando esse show, falando com tanta segurança e tanta confiança.
E o último a se apresentar nessa primeira categoria será o Cauã da Rocha, de 17 anos e do Ceará. Atualmente ele mora em Fortaleza, onde é bolsista do Colégio 7 de Setembro. E o seu tema é a dificuldade que aquece a vontade de vencer. Cauã, o palco é seu! Entrei pela janela, pois a porta ainda não estava pronta. À primeira vista, parece ser uma simples frase de efeito, mas vocês vão perceber que não é. O ano era 2020, um ano de pandemia, um ano de inseguranças, dúvidas, medos, incertezas. E como se tudo isso já não fosse suficiente, lá no interior do Ceará, em uma cidadezinha chamada Jaguaruana, eu, meu pai e minha mãe mudávamos de casa. Mas não seria uma mudança qualquer. Algumas semanas antes da mudança, eu fui passar um tempo na casa dos meus tios, enquanto as coisas se organizavam. Passadas algumas semanas, eu retornei. E bem, quando cheguei, entrei pela janela, pois a porta ainda não estava pronta. Quando cheguei em casa, me dei conta que a realidade agora era outra. Os desafios eram outros. Os obstáculos também eram outros. Paredes com cerca de 2 metros de altura, um pouco maiores que meu pai. Eram o que separava eu e minha família do total relento. O chão, completamente esburacado. O teto, esse não existia. E a essa altura da minha descrição, eu poderia ser poético, dizendo que eu e minha família dormíamos todos os dias olhando para as estrelas. Mas isso acontecia por uma razão. A ausência de um teto sobre a nossa cabeça. Me lembro muito bem, ao meio-dia, eu e minha família reunidos para almoçar sob uma lona de sacos emendados, que era o que protegia a gente do sol escaldante do Ceará. E um radinho, uma pilha fixado na parede, era a nossa maior fonte de entretenimento. E a essa altura você deve pensar o que a gente pensava nessa época. Mas eu nunca vi meus pais reclamando da nossa situação atual. Nunca vi um olhar para o outro e dizer como chegamos aqui, como isso foi acontecer. Ao contrário. Eu via meu pai olhar para minha mãe e dizer quando a gente vai concluir a construção do teto. Minha mãe perguntar quando a gente vai conseguir fazer o chão. E acho que isso fez uma parte incrível da minha formação. Deixar de olhar um pouco os problemas, buscar as soluções. E a gente se deu conta de que se a gente quisesse ter uma casa, a gente teria que pôr a mão na massa. Foi o que fizemos. Concluímos a construção das paredes. E então fomos para construir o teto. Pois a gente não poderia se dar ao luxo de perder para uma eventual chuva o pouco que a gente tinha. Eu me lembro muito bem do dia em que eu levantei da minha rede, fui até minha mãe, tomei café e a gente tinha um teto. Agora, não tinha uma simples lona de sacos emendados nos protegendo do sol. Existia um teto. E isso pode parecer mundano para a maioria das pessoas, mas para mim não era. Para mim era algo muito diferente. Mas lembra que eu falei que isso tudo aconteceu em 2020? Era época de pandemia. E nessa época eu não tinha energia elétrica em casa. Quem dirá internet? Mas, assim como a maioria dos estudantes, eu também fazia atividades online. E aí você se pergunta como eu fazia. Não fazia. Foi quando surgiu uma figura muito importante na minha vida. Dona Fátima. Ela deixou com que eu fosse até a casa dela estudar. Lá eu fazia as tarefas da escola, baixava vídeos, baixava PDFs. Então, essa era a minha rotina. Todos os dias eu saía de casa, pegava a minha bicicletinha e ia até a Dona Fátima para estudar. Fazer as tarefas, baixar vídeos. E foi nessas indas e vindas de bicicleta na Dona Fátima que eu vi no YouTube, procurando vídeo aulas de matemática, um vídeo que contava as oportunidades da OBMAP. E eu pensei, OBMAP? Aquela Olimpíada de Matemática? Eu fiquei curioso, então eu baixei o vídeo. E ao chegar em casa e estudar um pouco, eventualmente eu fui vê-lo.
Eu me lembro da minha sensação de euforia quando eu vi todas as oportunidades que aquela Olimpíada poderia proporcionar. Ali não era uma simples Olimpíada, não era só uma medalha. Era a oportunidade que eu tinha para não voltar para a minha realidade anterior. Era a oportunidade que eu tinha para garantir que eu não passaria por aquilo novamente. Então, eu tomei a decisão. Vou estudar para a UBMAP. E depois de algum tempo, a energia chegou em casa, mas a minha família ainda não tinha condições de colocar a internet. Então, continuei pegando a minha bicicleta de segunda a segunda e indo para a Dona Fátima todas as manhãs para estudar. E com isso, bem, em 2022, esse garoto fez um feito inédito no município dele. Foi o primeiro medalhista da história do município dele na UBMAP. Com isso, as oportunidades surgiram. No ano seguinte, ele entrou para um programa de iniciação científica da UBMAP, o PIC. E com isso, ele ganhou uma bolsa de R$300 por mês, o que pôde proporcionar com que ele tivesse internet em casa. E nesse mesmo programa, outra grande oportunidade surgiu. Ele conheceu uma garota, chamada Letícia Velten. Ela apresentou para ele uma ONG, lá do Espírito Santo, esse garoto do Ceará. E eu me lembro da Letícia mandando áudios e áudios e áudios de mais de 1 minuto, 2, contando todas as oportunidades do Instituto. Ela me convenceu. Eu me inscrevi no Instituto Ponte. E depois de 5 etapas de seletiva, chegou a hora. Saiu a lista com todos os aprovados. E o meu nome estava lá. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz. E depois daí, as oportunidades que já estavam surgindo, elas surgiram ainda mais. Eu andei pela primeira vez de avião. Eu viajei, fui para o Espírito Santo, fui para Recife. Eu andei pela primeira vez de um elevador. E em 2025, o Instituto proporcionou aquela que eu considero uma das maiores oportunidades que ele me deu. Uma bolsa de 100% numa das melhores escolas do Ceará, Colégio 7 de Setembro. E sabe aquela pergunta? Aonde você se vê daqui a 5 anos? Eu acho que se eu fizesse essa pergunta para aquele garoto de 13 anos, que entrou pela janela, pois a porta ainda não estava pronta, ele jamais responderia à realidade que ele está vivendo hoje. Muito obrigado. Cauã, é muito emocionante te ouvir, ver a sua alegria, seu sorriso no rosto, contando uma história tão real e inspiradora e fazendo a gente, assim, chorar. Jurados e plateia, agora uma tarefa difícil para vocês. Convido a todos a votarem nos finalistas dessa categoria do ensino fundamental e médio, elegendo primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. A plateia, tem 2 minutos para fazer o voto, vai escanear esse QR Code e fazer a votação aí. Os jurados vão votar pelo formulário. E aí o voto da plateia vai ser considerado como um voto, adicionando aos outros 8 votos dos jurados. Tarefa difícil, hein? Ainda bem que eu fui proibida de votar, adorei, porque seria algo impossível para eu fazer. Foram histórias realmente, cada um com o seu talento, cada um mantendo a sua essência, cada um escolheu o seu tema pensando na sua verdade, na sua história, no que queria levar para cada um de nós. E agora cabe aí a difícil tarefa da gente eleger quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro e quem vai ficar em quarto. E quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, sim, estamos sendo transmitidos ao vivo pelo canal do Instituto Ponte no YouTube. Quem está aí pode votar também. É só escanear o QR Code no celular que vai estar contabilizando junto com a nossa plateia aqui no auditório da FAESA. Tô vendo pelos rostinhos aqui
Quem será? O Vitor, a Júlia, o Arthur, o Cauã. Tarefa difícil. Temos, 10 segundos aí para encerrar as votações. Dá para pensar muito não. Vota com o coração. Então, votação encerrada. Quem votou, votou. Porque agora nós vamos iniciar as apresentações da segunda categoria, que é a categoria dos universitários do Instituto Ponte. São universitários que estudam, que trabalham, têm uma vida com muitas atividades, mas eles sempre se desafiam para ir um pouco mais. E ainda encontram tempo para se dedicar aos que lhes traz outros aprendizados, além da vida acadêmica, como esse de hoje. Então, universitários, vocês aí carregam dentro de si, vocês três, sonhos, energia, frescor. Saibam que vocês podem muito mais do que imaginam. Enfrentar um palco como esse, expor suas ideias, se permitir aprimorar a comunicação, saibam que esse foi um dos maiores presentes que vocês, universitários, puderam dar para vocês. E vocês vão levar isso para a vida. Porque cada apresentação dessa que vocês fizerem aí no decorrer da trajetória de vocês, é uma chance de crescer. É uma chance de ser ouvido e impactar o mundo ao redor de vocês. Porque, sim, a voz de cada um de vocês, como de muitos aqui, merecem ser ouvida. Então, a primeira apresentação dessa categoria será feita pela Maria Clara Págio. De 18 anos, ela é de Venda Nova do Imigrante, aqui do Espírito Santo, e agora ela mora aqui em Vitória para cursar Engenharia da Computação aqui na FAESA. O tema da Maria Clara é resiliência, encontrando força nas adversidades. Maria Clara, essa plateia está aqui para te ouvir. Resiliência. Propriedade que alguns corpos possuem de retornar a seu estado original depois de sofrerem algum tipo de deformação. Ou seja, a capacidade de se reestabelecer após um problema ou se adaptar mais facilmente a mudanças. E é exatamente disso que eu vim aqui falar hoje. Eu poderia começar falando sobre diversos assuntos. Problemas na escola, bullying, e não que não seja importante, muito pelo contrário. Mas acredito que o melhor seja começar do início. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 18 anos, e meus pais se separaram quando eu tinha mais ou menos 5. Hoje é algo muito natural para mim, mas na época foi realmente difícil. Era complicado ver todos os meus colegas morando com seus pais e eu não. Eu chorei, me ressenti, mas eu fui aprendendo. Eu fui entendendo que não é algo de outro mundo ou um bicho de 7 cabeças. E essa é a primeira lembrança de algo realmente marcante na minha vida que eu tive que aprender a lidar. Mais ou menos nessa mesma época da minha infância, minha mãe, que se tornou meu porto seguro, ela precisou trocar de emprego por problemas de saúde. A gente passou por um período difícil, pois o trabalho novo não pagava tão bem. Tente imaginar como é duro para uma criança de 6, 7 anos ter a maturidade de entender o que é passar por uma dificuldade. De não saber o porquê de não poder ganhar o presente que queria no Dia das Crianças, ou aquele ovo com o brinquedinho dentro na época da Páscoa, igual os coleguinhas. Ou ainda, aprender que não dava para tomar sorvete todos os fins de semana, não porque não fazia mal, mas porque o dinheiro era separado para todas as despesas. Foi um período difícil,
Mas eu aprendi muito com isso. Eu aprendi que nós só afundamos se não nos permitirmos boiar. Afinal, mudanças e dificuldades fazem parte da vida. E é necessário aprender a lidar com elas para seguirmos em frente. Eu passei por outras situações, por períodos desagradáveis, como ser isolada na escola ou fazer um trabalho em dupla sozinha, porque eu nunca era a primeira opção de ninguém. Eu comecei a deixar de ser quem eu era para tentar me moldar para o que os outros queriam que eu fosse, para me sentir pertencente. Eram coisas bestas, como brincar de bola ao invés de pular corda, ou lanchar no refeitório quando eu queria, sei lá, fazer um piquenique no parque. Eram coisas tão simples, mas que foram se acumulando sem que eu percebesse. Eu lembro bem do dia exato que eu percebi o que estava acontecendo. Foi num recreio, no 7º ano. Eu estava sentada numa mesinha de pedra, debaixo de uma árvore. E mesmo cercada de gente, era como se eu não estivesse ali. Como assim? Eu era coadjuvante da minha própria vida? Eu estava seguindo um roteiro pré-estabelecido por outras pessoas? E foi naquele momento que eu percebi algo muito importante. Nenhuma companhia preenche o que a gente mesmo não aprende a valorizar em si. E foi a partir desse momento, sentada naquela mesinha, que eu percebi. E comecei a ver o mundo com outros olhos. Eu percebi que é necessário se revalorizar. E foi isso que eu fiz. Saber se conhecer e reconhecer o momento da mudança não é fácil, mas é necessário. E treinando, tentando me valorizar e tentando me adaptar sem deixar de ser quem eu era, foi como eu encontrei o meu lugar nesse mundo. Esse é um ensinamento que eu acredito que todos nós devemos carregar para todas as áreas da nossa vida. Trabalho, escola, família, amigos. Quem está no 3º ano, ou já passou por ele, sabe como pode ser opressor a pressão do ensino médio, a pressão do vestibular. E é justamente em momentos de dificuldade como esse que faz toda a diferença nos conhecermos. Sabe, aquele eu que guardamos tantas vezes tão profundo na gente por medo de se abrir. Talvez, se hoje eu não tivesse falado tudo isso, parecesse que minha vida sempre foi fácil, sempre foi sem problemas. Mas a verdade é que eu aprendi. Eu aprendi que nós sempre precisamos perceber que as dificuldades e mudanças acontecem. Elas fazem parte da nossa vida, mas são passageiras. E depende de nós atribuir importância a cada uma delas. Afinal, um arco-íris só aparece depois de um dia de chuva, mas cabe a nós olhar para o céu para conseguir enxergá-lo. Até porque enfrentar os desafios com serenidade não é fingir que está tudo bem. É saber que o caos existe e, mesmo assim, escolher não se perder nele. Hoje, olhando para tudo que eu já vivi, para tudo que eu já passei, eu gosto de imaginar a nossa vida como uma estrada e nós como carro em movimento. Já parou para reparar o tamanho do para-brisas em relação ao retrovisor? O para-brisas é grande, amplo, porque é realmente necessário essa amplitude e clareza para vermos o que está na nossa frente. O retrovisor é pequeno, não que não importe, mas é porque o passado não pode ser o nosso foco.
Ele é realmente importante, precisamos de saber o que nos trouxe até aqui. Mas não dá para seguir em frente olhando para o que ficou no espelho. E é por isso que hoje eu tenho orgulho de dizer que muitas vezes meu para-brisa já esteve embaçado, empoeirado, completamente opaco. E em muitos momentos eu não sabia para onde eu estava caminhando. Mas ele foi sendo limpo por mãos, por gestos, pelo IP que me ajudou a me reencontrar dentro de toda essa névoa e pelas pessoas que me ajudaram a ver melhor esse caminho. E aqui eu quero deixar nessa noite algumas perguntas para refletirmos. Como está seu para-brisa? O que tem embaçado a visão de vocês? E o que vocês têm deixado ocupar seu retrovisor por tempo demais? Porque resiliência também é isso. É saber aonde colocar o olhar. E acreditar que mesmo nos dias mais difíceis, ainda há estrada pela frente. Saber que vale a pena ajustar os vidros, ajustar os espelhos, limpar os vidros, respirar fundo e continuar dirigindo. Muito obrigada. Parabéns, Maria Clara. Ó, a gente que te acompanhou, a gente sabe o quanto que você cresceu dentro desse projeto, o quanto que você teve que enfrentar o desafio de subir num palco e falar em público. Parabéns. Agora chegou a vez do universitário Eduardo Bittencourt, de 19 anos. Ele é de Nova Ibiá, interior da Bahia, e atualmente mora em São Paulo, pois cursa Direito na USP. O tema da apresentação é Vozes que ecoam ao encarar o racismo. Eduardo, você já ocupou seu lugar no mundo. Agora é hora de você ocupar seu lugar nesse palco. Ofelele aí da Baruhan, ofelele aí da Baruhan. Alçando voos para o futuro e preservando a ancestralidade, eu apresento Escrever-se é rasgar-se em cor. Eu sou um menino negro. E dizer isso, gente, nunca foi só descrever a minha aparência, mas afirmar uma existência que às vezes foi marcada por ausências e por silenciamentos. Há alguns meses, eu li um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o qual dizia que entre 2012 e 2022, 73%, eu vou repetir, 73% dos homicídios no Brasil tiveram pessoas negras como vítima. E contar isso é muito difícil. E por mais que seja uma história difícil de engolir, eu sinto uma alegria imensa em falar sobre as pessoas negras, até porque eu sou uma pessoa negra. Eu me sinto parte da Calunga, de ter vivido no reino de Agon-Timé ou de ter cultuado o deus Olorum. E nessas minhas experiências de estudar a cultura desse povo tão lindo e tão rico, eu descobri um livro chamado Um Defeito de Cor, da escritora Ana Maria Gonçalves. Eu tive algumas experiências afro-brasileiras, como a minha visita ao Museu Afro-Brasileiro de São Paulo. O livro Um Defeito de Cor conta a história de uma personagem super importante na história do nosso país, Kindé, ou como ela foi recebida aqui no Brasil pelos brancos,
ela foi rebatizada pelo nome de Luísa Marim, a grande heroína da revolta dos malês. Kindé foi sequestrada ainda criança, com 8 anos, no reino de Daomé, na África. Ela fez a travessia do Atlântico com a sua avó e com a sua irmã, que não resistiram, morreram de fome e da tontura da grande travessia. Ela chegou na ilha de Taparica, na Bahia. Ela foi morar na casa dos Gama. E lá ela aprendeu a viver e a sobreviver. Porque os seus ancestrais assim a ensinaram a sobreviver. Com as aulas que o Fatumbi dava a Sinhazinha, ela aprendeu a ler e a escrever. E mais tarde, quando foi morar em Salvador, aprendeu até a falar inglês na casa dos Clegg. E quando parecia que não podia piorar, Kindé perdeu seu filho. Filho esse que mais tarde a história do nosso país o revelaria como Luiz Gama. Luiz foi vendido pelo próprio pai. E eu carrego na minha cor essas histórias. E sabe por que eu me inspiro na história de Kindé? É a experiência da audácia. Uma mulher que foi audaciosa, que lutou na revolta dos malês e teve um filho e mesmo assim continuou resistindo. Eu carrego na minha cor essas histórias. E superar esse passado, gente, é muito difícil. Mas para fazê-lo, a gente depende, sobretudo, de uma coisa: da educação. E foi essa oportunidade que eu tive e que eu tenho aqui no Instituto Ponte. Aqui no IP, eu pude sonhar. Eu entrei em 2023 e conheci histórias diferentes das minhas, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. E nas aulas de orientação profissional, eu descobri que eu queria cursar Direito, mas não em qualquer lugar. Eu queria cursar Direito na USP, uma das melhores 50 faculdades de Direito do mundo. No ano passado, o IP me deu bolsa no cursinho pré-vestibular do Madam. E aqui toda a minha gratidão a essa escola tão querida. E eu consegui realizar meu sonho. Esse ano o resultado veio, eu passei na USP. Eu consegui realizar esse sonho. Mas eu acho que, assim como a maioria dos alunos do IP, ou todos, eu enfrentei algumas dificuldades para sair da Bahia. A primeira delas é a condição financeira, claro. Mas também, graças a essa instituição que eu tanto tenho um carinho, eu consegui uma bolsa financeira que está me ajudando a realizar esse sonho. USP, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A primeira vez que eu entrei nessa universidade, gente, vocês não têm noção, eu chorei muito, porque eu não conseguia acreditar que finalmente estava acontecendo. Foram 2 anos de sonho e que eu consegui realizar. E é uma felicidade muito grande. Às vezes, eu estou na aula e eu me pego pensando, nossa, meu Deus, eu realmente estou aqui. Eu realmente ocupei esse lugar. E viver em São Paulo é um desafio, vocês não acham? Mas foi aí, no meu segundo dia em São Paulo, eu vivi uma experiência não muito legal. Eu estava na Avenida Paulista, essa vitrine do Brasil, moderna, cheia de luzes. E eu fui abordado. Não havia razão. O policial me perguntou, você está roubando? Eu falei, não, é o meu celular. Ele não acreditou em mim, ele achou que eu estava roubando. Então eu tirei o celular e mostrei que era o meu. Ele falou, tira a camisa. E ele me fez tirar a camisa no meio da Avenida Paulista. E contar esse relato não é fácil. Porque eu fico imaginando, se eu fosse um menino branco, loirinho, de olhos azuis, será que eu seria parado? O que vocês acham? Eu acho que não. E aquela foi a única situação até hoje que eu passei na vida. Mas e as dezenas que acontecem todos os dias com outros garotos negros?
E até quando isso vai continuar? Isso é muito dolorido. Mas, assim como Kindé, eu fiz desse entrave na minha vida força para continuar. E eu venci. Eu digo isso com uma declaração coletiva. A minha família preta do interior da Bahia, uma cidadezinha chamada Nova Ibiá, com apenas 5.000 habitantes, começa a entender o que é sair, ainda que a passos lentos, do espaço de invisibilização. E hoje eu quero muito mais. E se escrever-se é rasgar-se em cor, eu me rasgo por inteiro. Eu rasgo cada dor e cada ausência. Eu sonho em me tornar um advogado de referência. Eu sonho em abrir caminhos para os que vão vir depois de mim. E eu sonho com a mudança desse país. Porque eu amo esse país. Luiz Gama. Luiz Gama, filho de Kindé, Luísa Marim. Luiz Gama, que esteve na minha faculdade, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no século XIX. Luiz Gama não foi aceito formalmente como aluno porque ele era negro. Mas mesmo assim, ele continuou na universidade, mesmo não sendo aceito, ele frequentou as aulas e se formou como advogado, por mais que muitos não aceitavam. E se tornou, assim, o maior abolicionista brasileiro. Vocês acham que isso é coincidência? Luiz estava na minha faculdade, e hoje eu também estou lá. Ele foi honrado pela USP em 2016, e existe uma sala da minha faculdade dedicado apenas a ele. Não é coincidência, gente. Ele abriu portas para que eu, hoje, e centenas de universitários estivessem na minha faculdade. Uma faculdade que não foi construída para nós, mas que agora nos pertence. Eu sou, sim, um homem negro, periférico, e por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Porque a minha trajetória, a construção da minha vida existe, porque os nossos passos vêm de muito longe. E para terminar a minha apresentação, eu vou recitar uma adaptação do poema de Conceição Evaristo, feita por mim. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz recolhe em si todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. Na minha voz se fará ouvir a ressonância, o eco da vida. Liberdade! Incrível esses jovens, né? Com tão pouca idade, nos surpreendendo com histórias tão inspiradoras. Eduardo, parabéns. E com certeza não foi à toa que você escolheu como profissão o direito. E eu tenho certeza que você fará muita diferença aí nesse mundão. Caminhamos então para a nossa última apresentação com a Lívia Cavalcante, de 18 anos. Ela é de Vila Velha, aqui do Espírito Santo, e hoje mora em São Paulo, pois cursa Sistemas de Informação no Intel. Lívia abordará o tema Como Enxergar o Tempo. Lívia, queremos aprender com você nesse palco, por favor. Quem nunca assistiu um filme sobre viagem no tempo e ficou fascinado com a ideia de poder ver o futuro ou voltar ao passado para consertar algo que ainda hoje te aflige? Pois é,
O tempo é essa coisa meio maluca mesmo. Às vezes, ele voa quando queríamos que durasse mais. Em outras ocasiões, um simples segundo parece uma eternidade. Até porque, quem nunca sentiu o tempo parar enquanto esperava uma grande notícia? O sim da pessoa amada ou o resultado de algo muito importante? Pois é, se a gente parar para pensar, o tempo não passa do mesmo jeito para todo mundo, e nem sempre da mesma maneira dentro de nós mesmos. Hoje, eu quero levar vocês a refletir sobre a forma como enxergamos o tempo. Segundo diferentes estudos, a nossa percepção sobre o tempo depende de diversos fatores, como idade, cultura, perfil socioemocional e algo chamado perfil temporal, estudado pelo psicólogo Philip Zimbardo. Esses perfis mostram que cada pessoa tem uma maneira única de se relacionar com o tempo. Algumas vivem ansiosas pelo futuro, outras se arrependem do passado, e algumas poucas conseguem, de fato, viver o presente. E é sobre isso que sempre me chamou a atenção em relação ao tempo. Mesmo ele sendo essa coisa invisível, ele rege tudo ao nosso redor. O meu filme preferido, Lucy, fica aqui a indicação, fala um pouquinho sobre isso. Em uma das cenas, a personagem principal acelera a imagem de um carro infinitas vezes até que ele suma. E ela questiona, sem o tempo, como podemos afirmar que aquele carro esteve ali? E esse questionamento nunca saiu da minha cabeça, porque é verdade. Assim como ela mesma afirma, sem o tempo, nós não existimos. Nada deixa rastro. O movimento simplesmente desaparece. É ele que afirma que estivemos aqui. E por isso é tão importante a forma como a gente se relaciona com ele. E isso não é só um conceito bonito de se ouvir em palestra, em livro de autoajuda, não. É real. A forma como nos relacionamos com o tempo define nossas escolhas, nossa saúde mental e até os nossos relacionamentos. Quando vivemos presos ao passado, caímos no arrependimento. Quando só olhamos para o futuro, podemos não perceber o que já está aqui. Bom, falando um pouco sobre o ano de vestibular, é comum focar nos estudos e correr atrás do sonho da aprovação. Comigo não foi diferente, mas desde o começo eu sabia que o resultado do vestibular, por mais importante que fosse, não seria o único marco daquele ano. Tinha plena consciência de que, ao conquistar a minha tão sonhada vaga em uma universidade em São Paulo, muito da minha rotina mudaria completamente. Meu contato com amigos, familiares, namorado, seria em grande parte modificado ou adaptado. As chamadas de vídeo ajudam bastante. Foi aí que eu quis fazer uma escolha consciente. Quis aproveitar mais o tempo presente. Quis rir enquanto dava, sair quando podia e estar presente de verdade com pessoas e momentos que eu acreditava que eram importantes para mim. E essa foi a minha melhor escolha. Porque o tempo é esse rio que não volta. O que é rotina hoje pode virar saudade amanhã. E a gente nunca sabe quando vai ser a última vez de algo. O último passeio despretensioso com amigos, o último pôr do sol visto daquele cantinho da cidade que você tanto ama. Quando vê, já passou. E parando para pensar, eu não lembro quando foi a última vez que eu brinquei de boneca. Hoje, pique-pega, esconde-esconde. Essas coisas vão simplesmente acontecendo e ficando para trás. Quando vê, já passou. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu aproveitei aquilo como só uma criança consegue, sem saber que era a última vez. Talvez justamente por isso tenha sido tão verdadeiro. E é por isso que eu acredito que aproveitar o tempo é também um ato de coragem. Coragem de dizer sim ao que importa, dizer não ao que esgota, e de entender o que é importante para você, e dar a isso o tempo que merece. Não é sobre abandonar tudo e viver só os prazeres da vida, mas entender o que não só é importante, como o que é importante para você especificamente. Bom, e eu sei que é difícil. A gente vive um mundo acelerado, onde a produtividade é quase uma medida de valor. Também me pego, às vezes, me cobrando por não estar sempre produzindo, como se cada tempo livre precisasse ser preenchido com uma meta, um objetivo. Mas tenho aprendido, com tropeços e tentativas, que também é produtivo desacelerar, que há força em parar, e que os momentos mais marcantes, na maioria das vezes, são os mais simples.
um papo sem pressa, um riso sem compromisso, um filme ou uma série assistido com quem se gosta. Porque o tempo não volta e a gente não pode controlar ele. E o que define se ele foi desperdiçado ou bem vivido é a forma como a gente o vive. E se tem uma coisa que esse palco me ensina hoje, é que falar é uma troca de tempo. Por isso, mesmo que você não lembre nada do que eu disse aqui, mesmo que você não tenha gostado, o simples fato de você ter me escutado já me honra profundamente, porque você me deu o seu recurso mais precioso, o seu tempo. E talvez o que fique aqui seja esse momento, essa pausa em que você parou comigo para pensar, nem que seja por um segundo, sobre como tem vivido seus dias. Se isso acontecer, já foi tempo bem investido. E eu espero, de verdade, que ele tenha valido a pena. Obrigada. Lívia, que emoção te ouvir e aprender com você algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão belo e importante da vida. Parabéns, né? Uma lição. Agora, jurados e plateias, seguimos para aquela parte mais desafiadora. Vamos votar aí nos finalistas dessa categoria universitário, elegendo quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Da mesma forma, tempo rodando, teremos 2 minutos para escanear o QR Code e votar. Quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo e quem vai ficar em terceiro. E você que está em casa assistindo a gente aí pelo YouTube, canal do Instituto Ponte, já convido todo mundo para seguir, porque tem vários vídeos inspiradores, os alunos produzem muito, vocês podem votar também. E aí, da mesma forma, o voto da plateia vai ser contabilizado como mais um voto somando aos nossos 8 jurados. Tarefa difícil, hein? Queria estar na pele de vocês, não. Uma história mais linda que a outra, uma performance mais inspiradora que a outra. E aí, Maria Clara, Eduardo e a Lívia. Eu tô vendo os jurados ali assim, ó. Últimos 30 segundos aí da votação, para a gente estar escolhendo quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar na categoria universitários. Hoje nossos 7 finalistas aqui arrasaram, deram um show no palco, nos inspiraram tanto. Últimos segundos para seguirmos aí com as apurações e anunciar os vencedores. Votação encerrada. Quem votou, votou. Então agora a equipe do Instituto Ponte vai calcular os números aí alcançados para fazer o pódio das colocações. Do primeiro ao quarto lugar na categoria Fundamental e Ensino Médio e na categoria Universitário, do primeiro ao terceiro lugar. Enquanto a equipe faz a apuração dos votos, convido a todos vocês darem uma atenção muito especial a um vídeo que mostra o que é tudo que o Instituto faz. O Brasil é repleto de talentos, jovens com brilho nos olhos, sonhos grandes, mas com poucas oportunidades. O Instituto Ponte tem o propósito de mudar essa realidade. Selecionamos bons alunos de escolas públicas de baixa renda de todo o Brasil para terem acesso a oportunidades educacionais que transformam suas vidas. Criamos uma ponte entre talento e educação de qualidade. Com 161 bolsas de estudos em escolas particulares e 151 bolsas em cursos de inglês por todo o país, custos educacionais, aulas no contraturno escolar, acompanhamento pedagógico,
emocional e social. Criamos nossa própria metodologia educacional, uma forma inovadora de desenvolver esses jovens. Fazemos um acompanhamento individualizado, de longo prazo, focado para que nossos alunos alcancem boas posições em empresas, tenham uma renda superior à da sua família e tenham uma liberdade financeira. Expandimos a atuação com o nosso modelo escalável, atendendo centenas de alunos pelo país. Replicando o modelo para qualquer lugar do Brasil, que nos faz estar presente em vários estados, chegando até mesmo em pequenas cidades do interior. Com essa metodologia online, temos a previsão de continuar expandindo a cada ano. Conseguimos fazer tudo isso graças a parceiros que, como nós, acreditam no poder transformador da educação. Por isso, seguimos com responsabilidade, transparência e excelência no uso de cada recurso que recebemos. Os nossos resultados mostram que estamos no caminho certo. Somos uma das melhores ONGs do Brasil. Temos aprovações em universidades públicas e privadas de excelência, centenas de medalhistas em Olimpíadas acadêmicas e já estamos no caminho da ascensão social dos nossos alunos. Desde o primeiro dia eu falo para os alunos, quero que vocês ganhem dinheiro para ter a liberdade de escolha. Liberdade para escolher aonde morar, cuidar da sua saúde, viajar, viver com dignidade. E os resultados já começaram a aparecer. 38% dos nossos universitários, a partir do segundo ano de faculdade, já ganham 2,7 vezes mais do que a renda per capita familiar. É o propósito do Instituto Ponte acontecendo. Cada jovem que passa por essa jornada carrega consigo um futuro melhor para si, para sua família e também para todos ao seu redor. Buscamos construir um país mais justo, onde a educação é a ponte para o futuro. Instituto Ponte, ascensão social em uma geração. É muito orgulho, né? É muito trabalho. Ver uma ONG capixaba que nasceu aqui, sonho brotado aí no coração de Bartira, com pouquinhos alunos e hoje aí dando conta de fazer essa transformação de ascensão social no Brasil inteiro. É lá no interior do Nordeste, é no interior da Bahia, é no interior aqui do Espírito Santo. É uma transformação que realmente cumpre o propósito dessa ascensão social. Vocês que estão aqui hoje são, sim, convidados a fazer parte. Quem não conheceu ainda, entra lá no site depois, conhece, porque, de alguma forma, a gente pode. São muitas, seja com trabalho voluntário, seja ajudando em algo pontual que o Instituto precisa, seja indo nas empresas aí para conseguir aumentar o número de apoiadores, de patrocinadores, até porque os números que a Bartira já projetou aí para os próximos anos são altos, e isso que é bom, né? Estamos com 7 aqui nesse projeto e o objetivo é ter cada vez mais. Como que está aí, equipe? Já a apuração? A luz está aqui, eu não consigo ver vocês. Me falem. Foi fácil, gente, votar? Não. Foi difícil, né? E durante os treinos, a gente vai vivendo isso com eles. Começa eles escolhendo o tema, as frases soltas no papel. Aí a gente vai para o online, troca ideia, eu vejo os rostinhos, uns começam assim, não sei se eu quero, vai que eu passo. Aí eles escrevem, manda para a gente os textos, a equipe lê, a gente manda ajuste, eles ouvem, eles perguntam, eles questionam, aí eles vão construindo, e a gente faz mais treinamento. Construiu o texto? É hora de treinar. E o legal é que a escolha do tema é totalmente por conta deles. E um dos propósitos é justamente que o tema tenha algo a ver com a sua vida, com a sua vontade, com a sua história. E eles conseguem extrair coisas assim que até a gente se surpreende. Sem contar o português, né? Quando eu leio os textos, eu fico, gente, uau, a jornalista aqui olha e fala. São inteligentes, e isso que é legal.
a gente achar inteligência. Bartira sempre fala que nós somos igual os olheiros do futebol. A gente fica caçando aí as estrelas que brilham, aquelas sementinhas que a inteligência está lá, que tem sonhos grandes, mas às vezes a família, a realidade, a condição, às vezes impedem eles até de sonhar. Eu nunca vou esquecer da história da Jamile, que na cidade interior, hoje está lá fazendo medicina na UFES. Ela participou de um dos eventos do Ponted e era daquelas. Quando ela contou assim, eu estudava numa sala que a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, todo mundo junto, a professora ensinava, fazia o lanche, limpava a sala. Eu, como assim, né? A gente acha que nem existe hoje. Aí o que o IP faz? O IP fica caçando, caçando esses talentos, acha, traz para cá, banca, porque conseguir uma bolsa numa faculdade, numa escola, num curso de inglês, só a bolsa a gente sabe que não basta. E aí? E a condição? E o uniforme? E o material? E ter que mudar? Então, é um trabalho completo. E isso é o que mais me encanta no Instituto Ponte, porque não é uma ajuda, não que as ajudas sejam ruins, mas é algo, como o Bartira falou ali no vídeo, que tem um propósito, que eles serão responsáveis pelas mudanças. O mérito é todo de vocês. E por isso que o IP acompanha os alunos até o final da faculdade. Por isso que temos universitários aqui hoje. Porque também, toma aqui, conseguiram a bolsa de fazer medicina na UFES. E aí? Como é que banca? Fazer direito na USP. Como que banca isso? E aí o IP fica até entrar no mercado de trabalho. É realmente um projeto inspirador, que a gente tem orgulho do Espírito Santo estar levando isso para o Brasil. E são muitos projetos que o IP tem. O Ponted é um deles. E o legal é que é espontâneo. Os 54 que se inscreveram foi porque eles quiseram. E aí eles conseguem ter isso como uma forma de desafio, mas, ao mesmo tempo, uma forma também de crescimento e espontâneo. E subir nesse palco a gente sabe que não é para qualquer um. Recebi aqui, então. Estão nervosos? Então, vamos lá, o telão vai ajudar e a gente vê o resultado. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar os 4 participantes da categoria Ensino Fundamental e Médio. Pode vir ao palco. Vitor, Júlia, Arthur e Cauã, por gentileza. Pode ficar aqui do meu lado, pode ficar assim do meu lado direito aqui. Jurados, vou pedir a ajuda de vocês para fazer a entrega das premiações, tá bom? Vocês vão subir ao palco aí pela escadinha que está perto da lateral, mais próxima de vocês. E assim que forem entregando os prêmios, ficam ao palco, não desce, que no final a gente vai fazer uma foto oficial com todo mundo. Então, para entregar o prêmio ao 4º colocado, convido a jurada Eliana Aldi. Ela é diretora da empresa Auster, que esse ano está realizando um trabalho muito importante com a equipe do IP sobre saúde mental. Pode subir, Eliana. E ela vai estar entregando o prêmio para o 4º colocado. Ele vai receber, ou ela, R$300 é a premiação, mais o certificado. Então, anuncio, suspense, o 4º lugar vai para Júlia Maria! Parabéns, Júlia. Você é um exemplo aí de superação. Sabemos o quanto é desafiador. Saiu lá do Rio Grande do Sul e veio aqui compartilhar essa história linda com a gente.
Podem permanecer no palco. Para dar sequência, convido o jurado Erli Vieira para fazer a entrega do terceiro colocado. Erli é CEO da Lecard, empresa capixaba de benefícios que participou do evento Ponte Day. E é hoje... Isso acende para mim, senão eu não consigo ler. E hoje a Lecard, ela é patrocinadora de cota ouro do Instituto. Que responsabilidade, hein, Erli? Então vamos lá, em terceiro lugar, quem vai receber o checão de R$500 mais o certificado? Quem será? Arthur Maia! Parabéns, Arthur! Você merece o nosso carinho, reconhecimento. Que coragem, né? Tão pequenininho vir aqui num palco e bancar esse texto. Ainda levar um checão de R$500. E agora, nosso momento aí de muita emoção. Aí agora, não dá para anunciar o segundo, que é óbvio. Então eu vou anunciar o primeiro, que aí a gente já sabe quem é o segundo. Então eu convido o jurado Arnaldi Correia para a entrega do prêmio de segundo lugar. Ele é CEO da Atmo Digital, empresa de São Paulo que oferece serviços para eventos e comunicação empresarial. Ele foi um dos grandes apoiadores do Jantar da Década, em comemoração aos 10 anos do Instituto. E para o primeiro lugar, eu convido... Não, para o segundo vão ser 2 jurados, fiquei na dúvida, não. E para o primeiro lugar, convido o jurado Cláudio Carvalho. Ele é CEO e sócio da AW Health Incorporadora, empresa que já realizou sólidas parcerias com a Morar Construtora, que pertence à família da Bartira. Cláudio também participou do Jantar da Década e tornou-se um dos grandes apoiadores do IP. Então vamos lá, quem será que levou o primeiro lugar? Quem será o tão esperado primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental? E Ensino Médio vai para Cauã! Já entregou o prêmio, né? Mas vamos lá, pega o segundo lugar, o Vitor aí fica em segundo lugar, recebendo aí o checão também. Agora vamos todos chegar até aqui o meio do palco para fazer nossa foto oficial. Primeiro lugar, segundo e terceiro, centraliza aí. Alunos finalistas dessa categoria, parabéns. Existe um pódio de colocação, mas a gente sabe o quanto todos são vencedores, que só subir nesse palco e falar assim já é uma grande vitória. Parabéns! Agora vocês podem permanecer no canto aí na lateral, pode permanecer todo mundo no palco, à minha esquerda aqui, que a gente vai fazer a foto no final. Porque agora nós vamos seguir para a categoria universitários. Então, convido ao palco os nossos universitários, Maria Clara, Eduardo e Lívia. Depois a gente volta de novo, então. Vamos lá, nossos universitários. E para entregar o prêmio do terceiro lugar, eu convido a jurada Ana Montosa. Ela é CEO e cofundadora do Ensina Brasil, uma ONG que tem bastante sinergia com o trabalho do Instituto Ponte. Ela ajudou a formar alguns colaboradores nossos, como a nossa querida Verônica. O terceiro lugar vai ganhar R$500 mais certificado. Então, em terceiro lugar, na categoria universitário, eu chamo a Lívia!
Parabéns, Lívia. Você brilhou nesse palco. Convido o jurado Miguel de Arteaga para entregar o prêmio ao segundo lugar na categoria Universitários. Miguel é sócio da Velt Partners, empresa independente de gestão de recursos e investimentos. E também ele é líder de recrutamento e mentoria de jovens talentos. E para auxiliar a entrega do primeiro colocado ou colocada, convido a jurada Carla Brunoro. Ela é gerente de comunicação e relações institucionais da ArcelorMittal Tubarão, empresa cota ouro que apoia o Instituto desde 2016. A Carla é presença aí marcante sempre nos eventos do Instituto Ponte. O primeiro lugar vai ter a entrega dupla. Tem outra jurada para estar ali junto com o primeirão lugar. Então convido a Rosara Maneira para estar fazendo essa entrega junto com a Carla. A Rosara, ela é sócia gestora do Maneira Advogados e ela é apoiadora do Instituto Ponte e dos seus alunos de uma forma sem igual. Ela está sempre ali sendo madrinha de causas, tudo que a equipe precisa, liga para ela, ela está lá pronta para ajudar. Então, vou fazer, vai os dois para frente. Vamos os dois lá para frente. E aí, não tem jeito, tem que anunciar o primeiro lugar, automaticamente o segundo. Mas a gente faz a premiação primeiro do segundo e depois do primeiro, tá bom? Então, na categoria Universitários, o primeiro lugar do Ponted 2025 vai para o Eduardo! E a Maria Clara. Podem chegar aí os jurados. Maria Clara fica em segundo, pode ficar mais aqui no meio do palco para a gente fazer as fotos, a entrega oficial. Vem pra cá. Duas histórias muito lindas que nos inspiraram. E para a gente ter aquele fotão oficial, eu vou pedir para vocês subirem novamente, sem os prêmios, para não ficar para caber todo mundo aqui no palco. E eu vou pedir tanto os jurados que participaram das premiações, como os demais. Agora vai ser aquela foto, na sequência aqui dessa premiação, a gente vai fazer a fotona com todos os jurados e todos os 7 finalistas para registrar esse momento tão importante, o Ponted 2025, 5ª edição de um projeto tão grandioso que nos inspiram tanto. Pode ir lá, meninos e meninas. Aí nós vamos juntar todos os alunos, todos os universitários e também os nossos jurados. Todos os jurados, por favor. E claro que não podia ficar fora dessa foto, nossa fundadora, Bartira Almeida. Por favor, uma salva de palmas para Bartira. Pode chegar um pouquinho para cá. Mais para cá um pouquinho, para centralizar, que agora o fotógrafo e os videomakers ficam com essa missão de registrar aí nossos 7 finalistas, mais os jurados. Muitos vieram de fora do Espírito Santo, receberam o convite e de prontidão estava lá. Aceitaram e vieram especialmente para essa noite do Ponted. Vai caber todo mundo. Foto oficial, queridos finalistas aí, vocês estão de parabéns, se desafiaram, deram o seu melhor, encantou essa plateia aqui. Podem retornar para o lugar de vocês, tá?
os alunos, que é uma foto dos alunos lá na placa do Ponted. Vamos fazer uma foto só dos jurados e depois uma só dos alunos para registrar. Esse registro é muito importante para a nossa edição. E na sequência aqui das fotos, nós vamos ter um momento de uma homenagem muito especial. Agora os alunos registram. Quando a gente vê esse projeto aqui todo pronto, a gente não imagina o que está por trás dessa preparação. Fora os ensaios. Eles vieram de fora, estão aqui desde ontem, passaram a manhã inteira aqui ensaiando. Hoje de manhã, 9 horas da manhã, estava todo mundo aqui. Passamos a manhã inteira aqui ensaiando. Então é muita dedicação. Porque oratória não é dom, oratória é treino, é técnica, e eles mostraram isso pra gente hoje. E tem uma equipe muito grandiosa por trás desse trabalho. São muitos que vocês estão vendo aí com a camisa do Instituto Ponte. E tem uma pessoa que ela é assim, ela que cuida de tudo, de todos os detalhes para esse Ponted acontecer. Então eu convido o universitário Vitor Ramos a vir aqui ao palco, porque é ele que vai conduzir essa homenagem tão especial. Ele representa os sentimentos dos alunos, das famílias e toda a equipe. Cadê o Vitor? Vitor, o microfone é seu, porque a gente quer que você arrase na homenagem aí à nossa querida Leia. Então, por onde eu posso começar? Ela me ajudou em vários momentos difíceis. Me apoiou em cada uma das 4 vezes que estive no lugar desses alunos, para lutar contra a timidez. Assim, esse vigor em apoiar, em incentivar, não se resume a um só aluno, mas sim a cada um que veste a camisa amarela e preta também. Assim, uma mãe, uma guerreira indiscutível. Seja no dia alegre, seja no dia triste. Ela sempre está lá para te dar um abraço, para te perguntar como está, como vai o dia. Então, se eu tiver a sorte de ser pelo menos 2% do que ela é, eu poderei me considerar com certeza me considerar uma pessoa vitoriosa. Finalizei. Bom, além da certeza que eu tô ficando careca, outra eu tenho, que ela é uma pessoa incrível. Mas assim, eu posso ficar minutos e minutos aqui, horas e horas descrevendo ela. Mas como eu não quero roubar o tempo de vocês, eu vou resumi-la em uma frase: o outro. Ela vive e se entrega pelo outro. Pelo João, lá do Maranhão. Pela Ana, lá de São Paulo. Pelo Vitor, lá da Serra. Enfim, ela se entrega pelo outro. O outro recebe o seu amor, recebe a sua atenção, recebe o seu carinho. E, para finalizar, segundo Georges Bernanos, saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Enfim, para concluir, posso dizer que ela é uma pessoa bem feliz. Não é, Leia? Claro!
Amanda. Queria apenas agradecer, dizer que o IP é realmente uma inspiração para mim também, mesmo com todo o trabalho que a gente tem aqui, dizer que isso só é possível, que a gente tem uma equipe gigante mesmo, né? E que cuida da gente também. A gente cuida muito dos meninos, mas a gente também é cuidado aqui pela própria equipe e isso faz toda a diferença, né? Isso aqui não sairia sem Josi, sem Brenda, sem Fabi, sem Verônica, sem todos vocês aí que nos apoiam e vocês também, apoiadores. Muito obrigada pelo carinho. Não sei se sou tudo isso, mas vou receber de coração. Muito obrigada. Sim, não foi à toa que ela foi aplaudida de pé. Prezados, o que aconteceu aqui não foi somente uma apresentação de oratória. Foi um ato de coragem, foi uma celebração da superação, do aprendizado e mostrou o poder que a nossa voz tem. Alunos, cada um de vocês, ao subir no palco, vocês conseguiram sim, de fato, emocionar, tocar a gente. Eu fiquei olhando ali para a carinha de cada um, tinha gente assim para vocês. Vocês conseguiram mostrar de fato que a voz de vocês carrega uma história, carrega medos, mas também carrega superação. E muitos sonhos, que é o mais importante. Então, continuem dando voz ao propósito de vocês e levando tudo isso que vocês carregam aí por onde vocês passarem, tá bom? Jurados, que honra receber cada um de vocês, de verdade. Gratidão aí por toda a disponibilidade. Vocês têm uma experiência de vida que traz pra gente e dedicaram aqui o tempo de vocês, que é tão valioso, dedicaram a bondade, a escolha, e vocês acreditaram. Se estão aqui, é porque vocês sabem o que está por trás dessas apresentações e acreditam nesse sonho juntos. Então, vocês também fazem parte dessa transformação da ascensão social por meio da educação. Muito obrigada. E essa plateia... O que seria de um palco, de um aluno aqui, sem uma plateia para ouvir e aplaudir? Não teria graça, né? Então, muito obrigado a cada um que esteve aqui presente. Saibam que, primeiro, vocês podem fazer parte do Instituto Ponte e ser também ponte para a transformação. E segundo, que esses alunos possam ter despertado aí no coração de vocês a coragem de também, cada um, por meio da sua voz, levar ao mundo o seu propósito. Agradeço a todos e encerro o Ponted 2025 dizendo que venha a edição do ano que vem. Muito obrigada!